Vamos lá, pessoal. Vamos continuar a segunda parte da nossa aula aqui. E nós vamos falar agora sobre clima organizacional e cultura organizacional. Tá? Vamos entender também quais são as diferenças da cultura e do clima organizacional. E vamos falar também de alguns pilares aí da cultura organizacional. Tá? E é público e notório, é claro, é óbvio, que quem não gosta de trabalhar, e trabalhar numa empresa onde você se sente bem, não é mesmo? Não tem coisa melhor do que a gente acordar de manhã e dizer assim, tô indo dar aula para aquela turma, né? Para aquela turma de ADM, de RH, nossa, que turma maravilhosa, de sexta-feira, levanto super empolgado, né? Super motivado para ir dar aula para esse pessoal. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente se sente dessa forma? Porque a gente sabe que o clima dentro da sala de aula é um clima gostoso, é um clima de participação, é um clima de interação, é um clima de pessoas que, embora já estejam cansados, né? Porque afinal hoje é sexta-feira, né? Amanhã é final de semana, que coisa boa, né? E a gente se sente bem com tudo isso, né? Então, é gostoso você trabalhar num lugar, ou você ir no lugar onde você se sente bem. E você tem aí várias formas de se sentir bem, né? Às vezes o clima, a empresa é boa, as pessoas são pessoas que estão sempre de bom humor, são pessoas educadas, são pessoas que acolhem, são pessoas que sabem separar os seus problemas, né? Deixa os problemas para depois ali da porta para fora, né? Então, tudo isso é uma coisa muito importante, tá? Então, vamos lá. A cultura e o clima organizacional, apesar de possuírem conceitos diferentes, se encontram diretamente relacionados dentro de uma empresa. A cultura organizacional, ela está diretamente ligada aos valores da empresa. Então, a cultura organizacional, o próprio nome está dizendo aí, cultura, tá? Está ligado diretamente ao valor da empresa. Já o clima, ele se relaciona ao dia a dia da empresa. O arrozinho com feijão lá, né? Porém, muitas pessoas ainda não entendem a real diferença entre esses dois conceitos. E, em alguns casos, pensam que possuem o mesmo significado. Esse é um engano muito comum dentro do mercado de trabalho. Então, vamos tentar entender o que é um conceito, o que é o outro e ver as diferenças entre os dois. Primeiro, vamos falar de cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? A cultura organizacional são os valores, as crenças, as regras morais e éticas que ditam os comportamentos dos colaboradores e dos gestores dentro de uma organização. Assim sendo, por exemplo, o código de conduta da companhia, fazendo com que um funcionário entenda como se comportar e agir dentro da organização. Além disso, além de encontrar diretamente ligada à identidade de uma organização, podendo ser positivo ou de forma negativa. Por se tratar de valores e crenças, a cultura organizacional não pode ser mudada do dia para a noite. As mudanças que acontecem devem ser lentas para que todos que fazem parte da instituição se adequem à nova forma de trabalho. Como uma empresa fazer uma mudança radical de colocar distrações com videogame, mesa de ping-pong e dizer que a partir deste momento vai contribuir com o rendimento dos seus funcionários? Deve ser feito um estudo para analisar se tal mudança irá contribuir para a melhoria da organização. Então, falando aqui de cultura organizacional, organizacional, como o próprio nome está dizendo de cultura, é aquilo que enraiza a empresa, são os seus valores, são as suas crenças, são a sua moral, a sua regra moral que prevalece dentro da sua empresa, né? Então, como ele diz aqui, o código de ética, por exemplo, o código de conduta dentro de uma empresa, ele faz parte da cultura organizacional. Olha, a nossa cultura organizacional é assim.
De repente, você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, que ele não trabalha, por exemplo, de sexta-feira. Vamos pegar aí uma empresa que, não, sexta-feira nós paramos de trabalhar ao meio-dia. Mas por que para de trabalhar meio-dia? Se todo mundo trabalha, é normal, não sei o que. Porque a cultura daquela empresa diz que a partir de meio-dia, da sexta-feira, até 5 horas do sábado, por exemplo, a empresa tem que parar, os seus funcionários têm que parar, por uma série de motivos aí, né? Por exemplo, nós temos aí algumas pessoas que participam da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, por exemplo, né? Então, de sexta-feira ele não trabalha, a partir de 6 horas da tarde, ele para até o outro dia seguinte. Então, nós temos alunos que participam, né, dessa comunidade e que todo o evento que tem de sexta-feira, a prova, etc e tal, nós temos que mudar este dia para ele fazer a prova, e a legislação permite isso é óbvio, né? Fazer a prova em outro dia. Então, isso faz parte da cultura da empresa, é uma coisa da cultura da empresa. Eu não vou mudar essa cultura, eu não tenho como mudar essa cultura. E para que a empresa mude essa cultura, ela não consegue fazer isso do dia para a noite. Isso leva tempo. Eu conheço empresas em que você simplesmente, para entrar, para visitar a empresa, para dar uma palestra dentro da empresa, qualquer coisa que seja, você precisa assinar um termo, né, que está recebendo o código de ética daquela empresa, tá? E que qualquer coisa que você infringir dentro daquele código, você será penalizado, mesmo sendo um convidado da empresa, mesmo não tendo ali a vivência dentro da empresa. Então, ela te dá aquele código, você tem que ler tudo aquilo, quais são as regras dentro da empresa, olha, você só pode andar onde tiver faixa amarela, você precisa prestar atenção, porque estão passando empilhadeiras, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, você não pode infringir nenhuma das regras, tá? Porque senão você é penalizado. E isso é cultura. A cultura, só a empresa pode mudar, né? Nós temos alguns valores, temos algumas crenças, temos valores éticos, temos valores morais, que você não muda do dia para a noite. Aquela é sua ética, aquela é sua moral. Ninguém vai chegar e vai fazer assim, olha, a partir de hoje você passa a fazer assim, passa a fazer assado. Não, essa não é a minha cultura. A minha cultura é assim, a minha cultura é assado. Vamos pegar um exemplo pratiquinho aqui, um exemplo besta, né? Que a gente pode enquadrar como cultura. Por exemplo, pintar o cabelo, vai. Meu cabelo já tá ficando branquinho, tá? Não, você precisa pintar o seu cabelo de preto e tal. Não, mas eu não quero pintar o meu cabelo de preto, eu quero que ele continue branco. Não, mas se você pintar o seu cabelo de preto, ele vai ficar bonito. Mas eu não quero pintar o meu cabelo de preto, eu quero que ele continue branco. Esta é a minha cultura. Assumir os meus cabelos brancos, seguir daqui para frente, mesmo que eu pintasse de preto, ficasse bonito, maravilhoso, garboso, não é isso que eu quero que o cabelo continue dessa forma. Então, essa é a cultura, esse é o meu valor ético, tá? Então, a cultura organizacional da empresa, ela precisa ser obedecida. Por mais que você não concorde com aquilo, aquela é a cultura da empresa. Aquilo que você aceitou quando você entrou dentro da empresa. Nós temos funcionários que entram dentro da empresa, a empresa diz, olha, nós funcionamos assim, funcionamos assado, fazemos assim, fazemos assado, você tem que usar assim, tem que usar assado. Essa é a cultura da empresa. Ele pega, ele precisa do emprego, ele assina. Dali 3 meses, ele começa a relaxar. Não, mas isso está errado, isso não pode ser feito assim, você é muito rígido, você é muito isso, você é muito aquilo. Não, mas espera aí. Você não entrou, quando você entrou na empresa, você não assinou, você não leu o código de ética, você não viu quais são as nossas normas, quais são as nossas regras. Então, essa é a cultura da empresa. Então, essa cultura, ela precisa ser observada, tá? E é claro que a cultura da empresa, ela tem uma grande relevância dentro de um clima organizacional, tá? Se você tem uma cultura muito rígida, uma cultura muito centrada, uma cultura onde ninguém pode fazer absolutamente nada, são valores éticos, morais, muito rígidos, né? Não estou querendo dizer que a gente não tenha valor ético, não tenha valor moral, não é isso. Mas, às vezes, existem essa parte e ela é muito rígida, ela não é flexível. Então, o funcionário não se sente bem dentro da empresa. Então, ele não tem um clima bom. Por isso que cultura e clima, basicamente, eles andam ali juntos, de mãozinhas dadas. São diferentes, tal, mas eles andam de mãos dadas. Eles estão entrelaçados, eles estão interligados, tá? Então, eu preciso ter uma observância muito grande nisso, tá?
Depois nós temos aí o clima organizacional. O que é o clima organizacional? Como é que a gente vê o clima organizacional? O clima organizacional, ele é caracterizado pelo que acontece no dia a dia da empresa. É o que os colaboradores pensam da instituição, se acham ela boa ou ruim em diversos aspectos, como condições de trabalho, estrutura do escritório, a comunicação entre funcionários e entre gerentes. Logo, é o que influencia diretamente na motivação dos indivíduos, na organização e na forma com que os processos acontecem. Por se tratar de percepção espontânea e de uma percepção momentânea, diferentemente da cultura organizacional, o clima passa por constantes mudanças. Assim, é necessário que, periodicamente, seja feita uma avaliação com os colaboradores para tomar atitudes que possam motivar cada vez mais eles dentro da motivação, então, dentro da organização. Então, a gente vai abrir um parênteses aqui para dizer para vocês o seguinte, que o clima é o dia a dia da empresa, né? A situação que o funcionário está vivendo naquela hora. Então, na empresa, nós temos o clima organizacional, ele pode mudar de dia para dia. Num dia está todo mundo de bem com a vida, no outro dia só metade está de bem com a vida, a outra metade não está. No outro dia ninguém está de bem com a vida, está todo mundo com problemas, né? Enfim, uma série de coisas. Então, é o dia a dia que faz com que o clima organizacional ele seja um clima bom, ele seja um clima ruim. Mas a empresa também ela tem por obrigação monitorar tudo isso, né? É importante ela saber o que o funcionário acha da empresa, qual é o pensamento dele dentro da empresa, o que ele acha que a empresa está fazendo de bom, o que a empresa está fazendo de ruim, e ela faz tudo isso através de pesquisas de clima, tá? Hoje em dia é muito comum, pelo menos 2 vezes por ano, basicamente, a empresa, através de uma empresa externa, isso não é uma coisa interna do RH, tá? Isso é uma coisa de uma contratação de uma empresa externa, uma empresa especializada em monitorar clima organizacional, tá? Então, ela manda um questionário para os funcionários da empresa, são questionários confidenciais, tá? Eles não são, por isso que é uma empresa de fora que faz isso, porque depois esse resultado, é só liberado o resultado para a empresa, mas não quem falou e o quem falou o quê, tá? E, através disso, ela vai medir o clima organizacional, porque o clima organizacional é importantíssimo dentro da empresa, porque é através também do clima organizacional que é um fortalecimento da marca. Se o funcionário não se sente bem, não se sente motivado, ele fala que o clima é muito ruim, a chefia é ruim, os colegas são ruins, ninguém fala bom dia, ninguém fala boa tarde. Eu já trabalhei em empresas assim, que ninguém cumprimentava ninguém, ninguém falava nada com ninguém, isso é péssimo, né? Você não consegue trabalhar numa empresa, é muito ruim, você chega, ninguém conversa, ninguém troca uma figurinha, ninguém troca uma experiência, ninguém troca absolutamente nada, então você não se sente bem. Então, essas empresas fazem essas pesquisas, para saber como é que está o clima organizacional dentro da empresa. Porque, através do clima, há o fortalecimento da marca. Né? Se todo mundo fala assim, trabalhar nessa empresa é ruim, você não vai conseguir trazer talentos para dentro da sua empresa, porque o cara vai falar, eu trabalhar na sua empresa, imagina, a sua empresa é assim, é assada, é isso e aquilo, eu não vou, né? Então, é importante a empresa saber o que os funcionários estão pensando e quais são as sugestões que ele pode dar para que o clima seja melhorado, tá? Então, portanto, foi como disse o Chiavenato, que é um dos papas aí de administração, o clima organizacional representa o conjunto de sentimentos predominantes numa determinada empresa e envolve a satisfação dos profissionais, tanto com os aspectos mais técnicos de suas carreiras e trabalho, quanto aspectos afetivos, emocionais, refletindo em suas relações com os colegas de trabalho, com os superiores e com os clientes de um modo geral. Então, cultura e clima, qual é a grande diferença entre eles? As diferenças entre cultura organizacional e clima organizacional podem ser identificadas a partir de exemplos de uma empresa de tecnologia. O primeiro é caracterizado pela inovação, pela satisfação do cliente, funcionários proativos, companheirismo, transferência, ética e respeito, o que é fundamental
para a organização seguir de uma forma harmônica. Já o segundo se dá pelos horários flexíveis, ambiente mais despojado, onde os funcionários podem ir de maneira que se sentem mais confortáveis, um happy hour sempre que possível, comemoração após cada venda realizada, por exemplo. Assim, motivando cada vez mais os colaboradores das organizações por se sentirem em um ambiente mais familiar e serem mais autônomos dentro da empresa. Mesmo possuindo conceitos diferentes, esses dois princípios possuem uma relação de interdependência entre eles. O clima está ligado às ações do dia a dia e a cultura se refere aos assuntos mais perenes e que acabam sendo institucionalizados na organização. Com isso, investimento em uma melhora do clima organizacional, consequentemente, haverá uma melhora na cultura organizacional ao longo prazo. Tá? Então, nós vemos aqui que o clima, ele faz toda a diferença dentro da empresa, né? Então, uma empresa onde ela investe aqui, como eles disseram aqui, né? Um horário mais flexível, né? Você trabalhar, por exemplo, de sexta-feira o dia do jeans, é o dia do despojado, então você vai de calça jeans, você vai de bermuda, você pode trabalhar de chinelo. Um happy hour, sempre que possível, né? Reunir toda a galera para jogar a conversa fora, para desestressar, é uma coisa importantíssima também, né? Ele fala também aqui de comemoração a cada venda realizada, também é uma coisa importantíssima, né? Todo mundo ali junto, festejando que foi almejado o objetivo, todo mundo chegou no objetivo, é uma coisa muito bacana, tá? Como exemplo para dar, ele fala ali de empresa de tecnologia, meu filho ele trabalha numa empresa de tecnologia em São Caetano do Sul, e ele saiu de uma empresa multinacional de dentro da Volkswagen para trabalhar nessa empresa em São Caetano do Sul, então ele deixou para trás uma série de coisas, né? Então foi aquilo que eu disse para vocês, dinheiro não é tudo, salário não é tudo, satisfação, sim, é que está na frente de qualquer coisa, você retém o talento, você traz um talento, é dessa forma, né? Não é porque é meu filho, mas eu vou dar esse exemplo que cai bastante aqui. Eu tenho 2 filhos que trabalham na mesma empresa, numa empresa de tecnologia, o mais velho e o mais novo, né? E o mais velho, sempre que podia, em todas as reuniões aqui em casa, onde a gente se encontrava, ele queria porque queria que esse meu filho mais novo fosse trabalhar na mesma empresa que ele, né? E ele não ia, ele falou, não quero, não quero. E nós aqui em casa não entendíamos isso, falamos, bom, mas vai, né? Você vai ter um salário melhor, você vai... É uma empresa mais bacana, uma empresa tranquila, uma empresa menor, não tem tanta cobrança, você vai ter mais flexibilidade. E ele dizia assim para mim, mas não é hora de eu ir, né? Não sou eu que quero trabalhar lá, são eles que estão me contratando. Então eu não vou, né? Então olha a cabeça, olha o que é você ser um talento, você ser convidado para ir numa empresa, e olha o pensamento da pessoa, né? Não, eu não quero trabalhar na sua empresa. Não chegou o meu momento de eu ir trabalhar na sua empresa, não é isso que eu estou pensando, né? E olha que ele trabalhava numa empresa muito boa, uma empresa alemã, dentro da Volkswagen, né? Ele tinha todos os benefícios possíveis e imaginários, e não largou, mas ele não largou por causa de tudo isso. Ele não largou a empresa porque ele estava vendo que na outra empresa o que ele ia fazer não o satisfazia profissionalmente, não era aquilo que ele queria profissionalmente, né? Passado um ano, ele acabou aceitando, ele foi para lá e já está lá há muito tempo, trabalha 24 horas por dia, ligado, né? Tem horário flexível, tem dia flexível. A empresa, ele vai trabalhar de chinelo, ele vai trabalhar de bermuda, às vezes ele está trabalhando, ele está cansado, tem lá os puffs para sentar, às vezes 2, 3 funcionários pegam aquelas arminhas de tiro e saem dando tiro um no outro no meio do expediente, aquela coisa toda. Tem mesa de ping-pong, tem pebolim, tem televisão, tem uma geladeira cheia de refrigerantes, de frutas, ele vai lá e pega o que ele quer e come o que ele quer. Então, veja que a empresa, o que ela faz para que ela retenha o talento e qual é o clima organizacional dessa empresa, né? Então,
vira e mexe, está todo mundo ali de bom astral, ninguém está de mau humor, ninguém está com problemas, embora é um trabalho estressante, é um trabalho de cobrança, tem metas, tem uma série de coisas a serem cumpridas, mas faz o que gosta, se sente bem, o clima é gostoso, né? Um brinca com o outro, um tira sarro do outro, um faz piada do outro, aquela coisa toda, né? Não tem lugar gostoso melhor para você trabalhar, por exemplo, despojar. Nossa, eu estou trabalhando de chinelo, eu estou descalço, eu estou trabalhando descalço. Quer dizer, para a empresa, isso não é o mais importante. O importante é o capital intelectual, é todo o conhecimento que ele tem, tudo aquilo que ele está despejando dentro da empresa e está fazendo com que a empresa solidifique a sua marca, que a empresa agregue valor na marca, que a empresa tenha um valor considerável de marca no mercado e seja invejada por outras empresas do mesmo setor. Então, existem outras pessoas fora, outro talento que quer entrar dentro dessa empresa, que quer trabalhar nessa empresa, né? Então, veja como é importante você ter um clima e você ter uma cultura bem estruturada, bem solidificada, para poder reter todos os seus talentos, ok? Então, de clima e de cultura, era isso que nós tínhamos para falar para vocês. Não é um assunto muito extenso, é um assunto curto, mas de uma magnitude intensa, imensa, né? Eu espero que vocês tenham agregado bastante valor nisso, eu espero que vocês possam, de uma maneira ou de outra, sendo empresário ou não, trabalhando numa empresa ou não, tendo colaboradores ou não, tendo um time, tendo uma equipe, que você possa realmente aplicar todos esses conceitos que nós aprendemos hoje, aplicar aí na sua empresa, aplicar na sua equipe, e depois trazer tudo isso para a sala de aula, dizendo, olha, tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, eu fiz, deu certo, eu fiz, não deu certo, metade deu certo e metade não deu certo, nossa, eu apliquei isso, a cabeça das pessoas mudaram, tudo isso é muito importante para você trazer aí a sua experiência, o seu conhecimento para dentro da sala de aula, para a gente conversar, para a gente debater, tá bom? Fica aí um espaçozinho agora para você fazer o seu questionamento, fazer a sua pergunta, caso você tenha alguma coisa para falar, e eu gostaria que vocês colocassem alguma coisa aí, sempre é bom, né? O crescimento de todas as pessoas, tá bom? Fica aberto o canal aí. Quem quiser falar, fique à vontade.